A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós recebemos você, sua família, sua casa, em nossa sala de aula, para mais uma pré-aula, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos sob a orientação do reverendo pastor Elianai Cabral. E veremos hoje a lição de número 11, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 15 de junho de 2025. E o nosso tema será a intercessão de Jesus pelos discípulos. Antes de nós adentrarmos nos textos bíblicos e nos comentários, deixe aí a sua curtida, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Deixe seu comentário, a cidade, a igreja, o nome do seu pastor, e assim você estará engajando conosco e contribuindo para espalhar as boas novas de salvação. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Esse será o nosso tema de hoje. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, do versículo 1 ao 3, versículos 11 ao versículo de número 17. Leiamos a palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas, agora, vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Meus amados irmãos, com muita alegria, estamos recebendo hoje, mais uma vez aqui, o evangelista irmão João Vitor, membro do Ministério Tabernáculo. Meu querido, é com muita alegria que o recebemos de novo. Deixe, por favor, a sua saudação e as suas notas introdutórias em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria imensa estar novamente com os irmãos, podendo aqui aprender e também cooperar a respeito desse tema tão importante, falando da oração de Jesus pelos seus discípulos, da oração sacerdotal ou oração intercessória de Jesus. É uma alegria muito grande, quero saudar também os amados irmãos na pessoa do Dr. Jadson, Deus continue abençoando, uma alegria poder revê-lo, na pessoa também do amigo, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Deus continue abençoando, fortalecendo os irmãos. A nível de introdução, gostaria de destacar, meus irmãos, que nós vemos no ministério de Jesus, quando falamos a respeito de oração, que Jesus inicia seu ministério, Mateus capítulo 4, jejuando, certamente também acompanhado de oração. No decorrer do seu ministério, durante seu ministério, Jesus orava e também no findar, ao consumar a obra dada pelo Pai, Jesus também conclui orando. Então nós vemos no ministério de Jesus oração antes, durante e oração também ao concluir a obra dada pelo Pai. Então nós vemos a necessidade de orarmos. Leonardo Ravenhill disse algo muito interessante, que é possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. E sigamos o exemplo do Mestre. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, que alegria recebê-lo aqui também mais uma vez. Meu amado, deixe sua saudação e suas notas introdutórias, por gentileza. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para mais uma pré-aula ao lado do superintendente evangelista Jadson.
também do evangelista João Vitor, um amigo, alguém que tem sido referência para os jovens de Ibatiba. Nesta lição, nós estudaremos sobre a oração sacerdotal de Jesus. Durante o ministério de Jesus, por algumas vezes, e no livro de João nós vamos encontrar, Jesus falando de ora. Como assim? João capítulo 2, versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Também João 7, 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João 12, 23, agora muda um pouco. Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas agora, em João 17, nós vamos ter o ápice disso. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Estava chegando o momento em que o Senhor Jesus seria preso, seria açoitado, seria preso, seria pregado na cruz e morreria, verteria o seu sangue. Jesus iria sofrer, como no Getsêmani ele chegou até suar sangue, mas Jesus também iria cumprir o propósito da redenção. Ele ressuscitaria, seria glorificado e nele nós encontraríamos a vida eterna. É nesses momentos que antecedem essas coisas que Jesus irá fazer uma oração por si, pelos discípulos e pela igreja. No capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, nós temos a clássica narrativa da oração sacerdotal de Jesus, quando o Senhor nos ensina com o exemplo dele que ter uma vida de oração, sem sombra de dúvidas, está para além das compreensões naturais. É uma necessidade imprescindível e insuperável orarmos. O próprio Jesus disse que precisamos orar, orar e orar. E ele nos dá esse ensinamento com o seu próprio exemplo. É curioso destacarmos que quando João escreve seu evangelho, ele tinha cerca de 90 anos. Portanto, passaram-se provavelmente algo perto de 60 anos que ele havia tido seu encontro e convivência com o Nazareno. Portanto, João tem em sua alma a impressão dos momentos mais importantes da história, das palavras e dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então caminha para encerrar a sua obra, apresentando, portanto, esse momento de oração, em que Jesus preocupa-se em orar por si, João capítulo 17, versículo 1 a 8, Jesus preocupa-se em orar pelos seus discípulos, João 17, versículos 9 a 19, e por fim, Jesus preocupa-se em orar pela igreja atual e a época, igreja futura, João capítulo 17, versículos 20 a 26. Portanto, nós vemos que a oração intercessória, qual seja a oração que está entre o interlocutor, Deus e o necessitado, é algo que Jesus praticou e nos deixou como exemplo. Encontramos, portanto, nessa fala de Jesus com o Pai, a respeito de si, a respeito dos seus discípulos e a respeito da igreja, lições preciosíssimas que avaliaremos a partir de agora. Ponto de número 1. A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus evangelista, irmão João. Meus amados irmãos, conforme é bem destacado por este subtópico, a respeito da oração de Jesus, o comentarista destaca de forma muito feliz que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. Lembrando que esta oração se encontra registrada de forma exclusiva no Evangelho, segundo escreveu João. Nós aprendemos também com o Mestre Jesus que quem fala de Deus também deve falar com Deus. Nós aprendemos também com Jesus o nobre ato da intercessão, pois Jesus, ele ora por si, mas também se põe a interceder pelos seus discípulos e pela futura igreja. E essa intercessão aqui é dividida em 3 partes aqui pelo comentarista para uma melhor didática para nós. E nós vemos que Jesus ele ora por si e diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra, do verso 1 a 8. Ele ora por seus discípulos pedindo para que o Pai os guarde e santifique, do verso 9 a 19. E ele ora também pela igreja para que possamos ser unidos nele e que também um dia participemos de sua glória, do verso 20 ao verso 16. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, é muito lindo nós pensarmos nessa oração feita por Jesus.
e o comentarista, principalmente no livro de apoio, ele sugere uma comparação muito especial. O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui, como diz, podemos traçar uma comparação muito especial entre Jesus, o sacerdócio, o tabernáculo. No tabernáculo nós tínhamos átrio. Ali era o mais perto em que alguém comum de Israel poderia chegar. Depois nós tínhamos o lugar santo. Ali os sacerdotes poderiam entrar. E o Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote poderia uma vez ao ano adentrar. No Santo dos Santos só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano para fazer a expiação, para a cobertura dos pecados. Jesus, porém, é o sacrifício perfeito. Sua morte na cruz é única e suficiente. Hebreus 9, 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas é muito lindo nós olharmos para esse texto e vermos que antes do Senhor Jesus entrar e fazer o sacrifício perfeito, consumar essa redenção no tetelestai da cruz, Jesus está agora no lugar santo. E o comentarista vai destacar que Jesus estava no lugar santo e a sua oração intercessória exalava-se pela fumaça do incenso queimado no altar de ouro. De novo, é muito lindo nós olharmos para essa oração de Jesus e vermos que antes dele consumar o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados, ele agora está intercedendo no lugar santo pelos seus discípulos, pela igreja. Aí que nós entendemos o que está escrito lá em Hebreus 4,16. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, que como nós foi tentado, mas sem pecado. Ele se preocupa conosco e se preocupou em interceder pelos discípulos. Queridos, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, o evangelista Lucas ressalta o aspecto pedagógico do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo quando diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Portanto, temos no ministério de Jesus a metodologia muito clara que Jesus tinha para transmitir o seu conhecimento. Jesus transmitia o que queria através do exemplo, ou do seu exemplo. Quando, portanto, vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se colocando na condição de orar, alguém poderia dizer assim, mas ele não era Deus, por que ele estava orando? Portanto, nós lembramos aqui da lição paulina que, quando fala de Jesus, diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou forma de homem. Portanto, nós vemos que no autoesvaziamento do Logos divino, do Verbo divino, Jesus se coloca em condição semelhante a nós outros. Portanto, por estar nessa condição, Jesus precisava orar. Precisava de orar para trazer nutrientes à sua vida espiritual. A Bíblia vai nos informar que antes de eleger os 12 apóstolos, aqueles que seriam os mais próximos trabalhadores e cooperadores do seu ministério, a Bíblia nos informa que Jesus passou a noite orando. O professor Michael Murdock vai nos dizer que Jesus tinha uma rotina de oração que estava muito próxima a 5 horas de oração por dia. Jesus estava sempre orando. E aqui na oração sacerdotal, Jesus preocupa-se em orar por si, orar pelos seus discípulos e orar pela igreja no futuro. Ele compreendia que a oração era o link que trazia a consecução da realidade de coisas que precisavam acontecer para o momento, por isso orou por si, coisas que precisavam acontecer para um futuro próximo e coisas que precisavam acontecer para um futuro mais remoto. Ou seja, a oração de Jesus reverbera, a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, reverbera ainda em nossos dias. Se servimos a Deus, se o amamos,
Se somos salvos, foi porque um dia Jesus orou por nós e por nós intercedeu. Ponto de número 2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Evangelista irmão João. Meus amados irmãos, gostaria ainda de fazer uma pequena complementação ainda, falando a respeito da oração de Jesus, e adentrar aqui no segundo ponto, é que o comentarista Wisby, ele chama esta oração de a oração do vencedor. E complementando João 16:33, em que Jesus diz que eu venci o mundo, então ele faz essa oração no capítulo 17. Então, além de oração intercessória, oração sacerdotal, o Wisby chama muito bem de oração do vencedor. Falando a respeito da oração de Jesus pela sua glorificação. Lembrando que o significado de glorificação é expressado aqui no presente subtópico, que significa tornar conhecido, e o comentarista também destaca o termo usado por Jesus, que é chegada a hora. É usado por 6 vezes no Evangelho de João este termo, e a começar em João capítulo 2, verso 4, mulher, ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo, e no decorrer do Evangelho de João. Isso nos remete que Jesus, ele andava de acordo com um cronograma celestial, andava de acordo com um relógio de Deus, com um tempo determinado pelo Pai. E quando Jesus, ele ora agora pela sua glorificação, para que o Pai o glorifique, para que ele possa também glorificar ao Pai, nós vemos que Jesus não via a cruz como um sinal de derrota ou fracasso. Do contrário, a cruz seria o elemento dessa glorificação. Seria através da cruz que o Filho se tornaria conhecido como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, e também o Pai seria glorificado no Filho, também através da cruz do Calvário. E é na cruz que é lhe conferida toda a autoridade, João 17, verso 2, como o único, como ele é o único Senhor, o único Salvador, a única porta, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Então essa glorificação, ela se dá através da cruz do Calvário. Auxiliar do trabalho, irmão Gabriel. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É por causa de Jesus, o Salvador do mundo. É por causa do sacrifício na cruz que quase 120 podem receber o Espírito Santo em Atos capítulo 2. É por causa da cruz que 3.000 se rendem aos pés do Senhor após uma pregação de Pedro. Depois, mais 5.000. É por causa da cruz e do sacrifício de Jesus que o Evangelho chega em Samaria em Atos capítulo 8. Que o Evangelho se espalha aos gentios a partir de Atos capítulo 10. E assim, sucessivamente, até em Atos capítulo 19 e 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É por causa de Jesus Cristo, do seu sacrifício, que hoje nós estamos aqui na gravação dessa pré-aula. É por causa disso que Daniel Berg e Gunnar Vingre pisaram no Brasil. É por causa disso que nós, da Assembleia de Deus, continuamos afirmando que Jesus Cristo cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. É por isso que nós continuamos pregando. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que nós possamos continuar pregando Jesus e tornando conhecido a todas as pessoas. Queridos, o pedido de Jesus no versículo 1 do capítulo 17 segue: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus, portanto, aqui está reivindicando que o Pai glorifique o Filho, ou seja, faça o Filho conhecido. Resplandeça a glória do Pai na pessoa do Filho. Portanto, o texto de Filipenses, mais uma vez, é imperioso ser destacado nessa fala, já que o versículo de número 7 nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo então fala da glória que Deus, que o Eterno, dá ao Filho por conta do sacrifício vicário. Por isso, por conta da sua obediência até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra
e debaixo da terra. A glória que Jesus está aqui reivindicando ao Pai é a glória de poder alcançar os perdidos pelo poder da fé através do sacrifício da cruz no Calvário. Se não, vejam o que está aqui previsto no versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A glória que Jesus está pedindo ao Pai que lhe dê é a glória de poder restaurar ou reconciliar os homens perdidos com o eterno Deus que os criou. Aqui está a glorificação de Jesus Cristo. Nós não podemos aplicar a Jesus aqui nesse texto, no seu pedido, que Jesus está fazendo um pedido egoísta ou aqui é uma manifestação de vaidade. Afinal de contas, Jesus é Deus. E por ser Deus, é santo e não poderia pecar de maneira alguma. Portanto, que fique isso entendido. A glória que Cristo está pedindo ao Pai é o poder de conceder a salvação pela fé através do sacrifício a todo aquele que crê no poder do seu nome. Versículo número 3. A mesma glória com o Pai. Evangelista irmão João. Meus amados irmãos, quando Jesus ora e diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aponta, em primeiro lugar, conforme destaca o comentarista, para a eternidade, a divindade de Jesus como verbo que estava no princípio com Deus, conforme João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, remete à divindade de Jesus. As palavras de Isaías 43, verso 13 também poderiam se aplicar a Jesus. Ainda antes que houvesse dia, Jesus pode dizer, eu sou, eu já estava. E conforme Filipenses 2, verso 5, já um texto aqui usado e torno a mencioná-lo novamente, que é digno disto, destaca que Jesus, conforme Filipenses 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele abre mão dessa sua glória por um período de tempo, para cumprir um plano perfeito de Deus o Pai, e cumprido este plano agora, ele vai orar ao Pai, Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, quando estávamos aí na eternidade, aquela glória perfeita, dá-me ela. E nós sabemos que o Pai atendeu esse pedido do Filho, que nos diz o texto a partir do verso 9 de Filipenses 2 ao verso 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, o Filho glorifica o Pai, obedecendo-lhe, cumprindo o projeto perfeito de Deus o Pai, e o Pai o glorifica, dando-lhe um nome sobre todo o nome, fazendo como Salvador do mundo. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Como muito já bem foi dito, no início do livro de João, nós temos a descrição do verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E os versículos seguintes. Durante seu ministério, Jesus afirma sua unidade com o Pai. Em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. No seu último discurso, em João capítulo 14, o Senhor Jesus também afirma isso. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus, versículo 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Agora o Senhor está nessa oração, como já disse anteriormente, estava prestes a sofrer todas aquelas angústias por causa de nós. Isaías vai dizer que sobre si ele levou as nossas iniquidades. O Santo Filho de Deus faria isso por nós.
mas ele ressuscitaria glorificado após ter cumprido o seu propósito. E hoje nós podemos afirmar o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É o que esse texto nos remete, objetivamente, a Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O para sempre aqui nos dá a ideia da eternidade do Filho potentíssimo de Deus. João capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos assevera: no princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Do ponto de vista etimológico, a expressão princípio nos remete a um tempo, a uma era, que na eternidade, ou tão somente na unidade de medida de tempo da eternidade, poderia-se então se prescrutar onde é esse princípio. Portanto, a afirmação de Cristo em João capítulo 17, versículo 5, mostra a sua equivalência com o Pai, mostra a sua deidade, a sua divindade, a sua eternidade, comprovando-se, portanto, que de fato Jesus Cristo é Deus, que pode, que é, que tem as mesmas coisas, os mesmos atributos que o eterno Deus tem juntamente com o Pai. Ponto de número 2, a oração de Jesus pelos discípulos, intercessão pela proteção dos discípulos. Evangelista irmão João. Meus irmãos, Jesus vai orar, interceder ao Pai pela proteção dos discípulos, pois Jesus sabia o que estava adiante deles, o que os aguardava, o que eram perseguições, insultos deste mundo, mas Jesus pede ao Pai que os proteja. E destaco também que o Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai, que este os entregou a ele. Pai, eles eram teu e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Pai, que Deus o Pai nos deu de presente ao Filho. Era como se o Pai estivesse dizendo ao Filho: eu vos entrego eles, entrego meus filhos, meus discípulos, a minha igreja, para que você cuide, para que você salve e zele deles com todo cuidado e com todo o amor. E destaco, meus irmãos, o que é dito também pelo comentarista, que ao longo de quase 4 anos Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Jesus investiu nesses homens quase 4 anos de sua vida de forma integral, de forma intensa. E Jesus não estava disposto a abrir mão destes homens. E eu trago também uma frase que foi dita por E.M. Bonds, grande escritor a respeito da oração, que ele disse que Deus, ele não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura dos melhores métodos e Deus está à procura dos melhores homens. Então Jesus, ele investiu nesses homens e o método de Jesus trabalhar, eu destaco aqui, abro esse parêntese, continua sendo o mesmo. Jesus não unge métodos, Jesus não unge organizações, Jesus unge pessoas, investe em pessoas, e assim como Jesus investiu nesses homens e não estava disposto a abrir mão deles, Jesus também investiu na sua vida, não está disposto a abrir mão de você. Nós vemos que isso é tão notório que esta oração também abrange nós, abrange a igreja, e nós vemos o cuidado especial de Jesus para conosco. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Queridos, eu ainda estou no começo da caminhada no ministério, mas eu costumo dizer, e eu tenho uma fé no meu coração, que o Deus que chamou, ele cuida do chamado, ele dá a provisão. E nós observamos aqui nesse texto que o Senhor havia chamado os discípulos, e aqui ele mostra o seu cuidado, a sua atenção e o seu zelo para com esses, que ele mesmo havia chamado. Nós olhamos para o livro de Marcos e encontramos a descrição que veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeira coisa que nós observamos aqui é que Deus não chama desavisados. Antes de nós servirmos na obra de Deus, nós ouvimos do Senhor
o chamado para arrependimento, para a confissão dos pecados e para viver uma vida de santidade. 16. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, olha o chamado de Jesus, e eu farei que sejais pescadores de homem. No final do livro de Marcos, nós já temos o Senhor dando uma missão para estes mesmos homens: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor, o comentarista diz aqui, ao longo desses 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. O Senhor os havia chamado para um propósito. Jesus, nessa oração, estava mostrando o seu zelo e o seu cuidado. Que nós possamos ser achados assim como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que nós possamos aprender com Jesus, assim como os discípulos, viver com Jesus, assim como os discípulos, para aí sim nós podemos pregar o evangelho a toda criatura, missão para a qual o Senhor Jesus nos chamou. Queridos, a oração sacerdotal de Cristo, destacada pelo comentarista no versículo número 6, nós temos aqui o enfoque de Jesus na unidade do colégio apostólico. E não só na unidade do colégio apostólico, mas de toda a igreja que seria estabelecida para as posteridades até o dia de hoje. E o que seria esse conceito cristão bíblico de unidade? É a capacidade dada pelo Espírito Santo da igreja ser tida, apesar da sua heterogeneidade, como sendo uma coisa só. Isto é a unidade. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, temos a seguinte sentença: O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo entendia as inúmeras dificuldades que seriam apresentadas contra a igreja, especialmente as dificuldades que viriam de fora do corpo de Cristo. Portanto, seria necessário que os discípulos estivessem coesos, unidos, mais do que batatas numa sacola, unidos como batatas em um purê de batata. Unidos em propósito, unidos em oração, unidos em graça, para dar cumprimento ao ide tão imperioso de São Marcos capítulo 16, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja que nesse texto a teologia paulina diagnostica que no corpo de Cristo existe sim heterogeneidade, ou seja, existem diferenças, porque um é grego, fala de nacionalidade, um é escravo, fala de condição social e financeira. Ou seja, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, somos diferentes em diversos aspectos sociais, familiares e econômicos, mas somos uma única só coisa no que diz respeito ao propósito, que é proclamar o reino de Deus até que ele venha. Os 4 anos de investimento que Cristo dá e empreende na vida daqueles simples homens era para que eles entendessem isso, que o sucesso da empreita que Cristo lhes estava entregando não dizia respeito tão somente à capacidade pessoal de cada um, mas à força de convergência que eles deveriam ter para a glorificação do nome do Senhor. Ponto número 2. Os discípulos receberam a palavra, evangelista irmão João. Meus irmãos, o próprio subtítulo desse subtópico já me chama muita atenção, que os discípulos receberam a palavra. E hoje tem muito crente que quer receber de tudo, quer receber tanta coisa, só não quer receber de forma alguma a palavra, mas nós louvamos a Deus que ainda tem crente sedentos pela palavra de Deus. E eles recebem a palavra e eles guardam também a palavra. E Salmo 119, verso 11, o salmista diz:
guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos ouvir a palavra, receber a palavra e guardar a palavra no nosso coração. Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Precisamos ler, ouvir, mas também guardar no nosso coração a santa e poderosa palavra de Deus. D.L. Moody tinha uma frase escrita na capa da sua Bíblia que ele mesmo colocou, que diz o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Precisamos guardar no nosso coração a palavra de Deus e nos aproximar da palavra, nos apegar à palavra. Conforme o texto no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quer ser mais santo? Leia a Bíblia, medite na Bíblia, guarde no coração a santa e poderosa palavra de Deus. Para quê? Para que possamos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Conforme Tiago 2,12, assim falai e assim procedei. Quando guardamos a palavra, vivemos a palavra, temos credibilidade para testemunhar do Evangelho de Cristo. Do contrário, o efeito não é do mais positivo e agradável diante dos olhos do Senhor. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos, por que nós valorizamos tanto a palavra de Deus? Simples, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também disse que aquele que o ama guarda a palavra. E hoje nós vivemos em uma época em que muitos querem a cura, querem a libertação, querem a prosperidade, mas se esquecem da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. No final das contas, a cura que nós recebemos não vai nos salvar. A libertação pode te trazer a chegar mais perto do Senhor e viver uma vida perto do Senhor. Mas se não tiver palavra, de nada adianta. Tudo que nós recebemos de Deus, das bênçãos materiais, precisam também estar firmadas na palavra. Como assim? Jesus faz uma constatação muito interessante em João capítulo 6, porque ele fala: os vossos pais comeram maná no deserto, ou seja, receberam das bênçãos de Deus, mas eles morreram. Porque pode ser que nós até participemos das bênçãos de Deus, mas pode ser que nós não estamos com o nosso coração firmados em Deus. Por isso que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, mais do que receber as bênçãos de Deus, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. E os discípulos aqui receberam a palavra, tanto que Pedro, ele se mostrou um ótimo aprendiz, porque quando ele começa seu discurso em Atos capítulo 2, ele logo já fala: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, parafraseando: mas está escrito, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O que transforma é a palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que ensinou e nos ensina cada dia guardar a palavra. Queridos, os discípulos mais do que receberam a palavra. O texto de João 17,6 nos diz que eles guardaram a palavra. Ou seja, eles foram depositários fiéis do rico tesouro que Deus lhes entregou. Eles guardaram, protegeram de forma imperiosa aquilo que Jesus lhes entregou, qual seja a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como eles pregariam se eles não tivessem recebido e se recebido não tivessem guardado? Oxalá que Deus possa dizer isso também a respeito de nós. A respeito do colégio apostólico, Cristo disse: eles receberam e guardaram a tua palavra, ó Pai.
Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Segundo de Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. O salmista cantou e salmodiou ao Deus Todo-Poderoso: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo de número 119, versículo de número 105. No mesmo salmista, no mesmo cântico, ele disse no versículo número 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, nós precisamos guardar a palavra. Nós não estamos aqui falando de tradições, nós estamos falando aqui de usos e costumes, que são questões peremptórias, efêmeras, que passam com o passar do tempo. As palavras de Jesus permanecerão para todo sempre. E nós precisamos guardá-las, protegê-las. Nós, como partícipes do Santo Ministério, ao presbitério é dada a tarefa de sermos guardiões da qualidade da doutrina, da qualidade da palavra. Mais do que estarmos preocupados com o frisson que a pregação, que o sermão provoca nos ouvintes no momento da pregação da palavra, nós precisamos, nessa última hora da Igreja de Cristo nessa terra, estarmos preocupados com pregações, com mensagens, com estudos que servem para depois do culto. Porque muitos crentes ouvem a boa palavra, mas parece que as perdem debaixo dos bancos das igrejas. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Mas eu creio que nós viveremos esse grande avivamento de sermos partes da geração que guardará a palavra de Deus e que resplandecerá a glória do Filho de Deus pela pregação do genuíno e santo Evangelho. Ponto de número 3. Protegidos do mundo, evangelista irmão João. Meus irmãos, Jesus ora ao Pai e pede sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, proteção do mundo. E nós vemos que mundo aqui pode ter vários significados. E nesse contexto aqui que Jesus diz, mundo aqui não significa universo criado e nem humanidade. Jesus está falando aqui desse sistema espiritual governado por Satanás, conforme o verso 14. Então, mundo aqui representa esse sistema corrompido, governado por Satanás e por seus adeptos, que conforme 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos homens, dos incrédulos, e conforme aí o texto de João 12,31 é mencionado também como príncipe deste mundo. Então, Jesus está falando aqui de mundo nesse sentido, desse sistema, deste governo maligno sobre a face da terra. E Jesus pede que o Pai viesse guardá-los, protegê-los deste mundo. E revela um segundo fator também, que o mundo sempre odiou a igreja. Então, não é de hoje esse ódio que o mundo tem pela igreja. Porque nós sabemos que 1 João 5,19, este mundo jaz no maligno, esse sistema, esse governo contrário a Cristo, anticristo, esse espírito anticristo, ele é contrário a Cristo e sempre odiou a igreja, sempre odiou o Senhor. Então, é notório isto que eles odeiam a igreja, o mundo sempre odiou a igreja, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo está em trevas e a igreja caminha na luz. O mundo caminha pela mentira, a igreja caminha na verdade. O mundo caminha na injustiça, a igreja caminha pela justiça. Então, nós estamos na contramão do mundo, na contramão desse sistema. E a solução não é fazer como na Idade Média. Fizeram-se na Idade Média os chamados mosteiros, com a ideia de se isolar do mundo, de se retirar do mundo, mas num sentido literal, de não viver em sociedade, de não viver em meio às pessoas. Não é isso que Jesus estava querendo de nós, mas é estarmos no mundo, mas vivermos com a consciência no céu, é estarmos no meio do mundo refletindo a luz de Cristo no meio da sociedade, no meio dos ambientes em que convivermos com as pessoas. Então, é nesse sentido que Jesus estava dizendo. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Nós, a igreja do Senhor,
não podemos partir da premissa de dar as mãos ou casar com as ideologias e as falsas doutrinas deste mundo. Jesus disse, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o nosso dever é guardar a palavra de Deus, pregar o santo evangelho. E nossa fé e nossa crença não está baseado num estado de bonança ou sem perseguição, porque nós temos 3 inimigos declarados e muito claros: a carne, o diabo e o mundo. Jesus, em Mateus capítulo 5, disse, bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Não para por aí. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós estamos aqui para guardar a palavra do Senhor, sermos bem-aventurados, tendo uma certeza: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Queridos, o texto de João 17, 14 e 15. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Jesus Cristo orava em favor do colégio apostólico, porque sabia que eles sofreriam agudas e profundas, severas perseguições. Tanto é que dos 12 que estavam ouvindo Jesus, Judas tira sua própria vida e, portanto, dos 11 que sobraram, todos foram mortos pelo caminho do martírio, com exceção do próprio João. A tradição vai nos dizer que João não morre pelo martírio porque não conseguiram matar João. E, por fim, enclausuram o velho na ilha de Patmos. Portanto, Cristo estava antevendo as agruras e as dificuldades que a igreja passaria por conta da autenticidade do evangelho que a igreja pregaria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Cristo previu isso. Portanto, pediu a Deus que não tirasse eles do mundo, mas que livrassem eles do mal. Amados irmãos, a pregação do genuíno evangelho tem 3 consequências imediatas. Primeiro, o estabelecimento do reino de Deus e a fortificação da igreja. Segundo, o alcance dos perdidos no quebrar das cadeias pelo poder do santo evangelho. E terceiro, a perseguição dos opositores da igreja. Uma igreja que é benquista, bem vista pelo mundo, ela pode estar negligenciando a qualidade da pregação do evangelho, negociando para isso o seu conteúdo. Portanto, meus amados, é sintoma, ou bom sintoma, de genuidade daquilo que nós estamos pregando quando somos perseguidos, quando se levantam contra nós. Portanto, não é que nós queremos sofrer perseguição, não é isso. Deus que nos livre das perseguições. Mas a perseguição é resultado do bom evangelho que nós pregamos. O conselho de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 14 é: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Por mais que persigam a igreja, caluniem, injuriem a igreja sempre estará com os joelhos postos ao chão, orando em favor de seus perseguidores, mas sem, contudo, negociar os princípios de verdade ou da verdade que ela carrega como causa e razão da sua existência. Estamos por chegar aqui no ponto de número 3 e até agora você não curtiu essa publicação, não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta e não deixou o seu comentário. Faça isso e nos ajude a proclamar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 3. A oração de Jesus pelos que viriam crer. Oração pela unidade da igreja, evangelista irmão João.
Meus irmãos, nós vemos o cuidado de Jesus ao orar pela unidade da igreja, pela unidade do seu povo. Nós vemos que até mesmo entre os discípulos haviam divisões, haviam alguns querendo tomar o primado sobre os outros, e foi algo que Jesus não se agradou. Então Jesus, ele ora pela unidade da sua igreja. Lembrando que unidade aqui, Jesus não está querendo dizer uniformidade, todos igual, todos da mesma forma, não, pois sabemos que cada um tem as suas marcas, as suas distinções, somos indivíduos, somos seres individuais, mas e Jesus também não está falando aqui de natureza organizacional, todos com a mesma liturgia, no mesmo sentido, e nem falando de unidade denominacional, uma só denominação, não. Jesus está falando aqui de uma unidade que é uma unidade espiritual, uma harmonia espiritual do seu povo, daqueles que creem em Cristo. Lembrando que não existe unidade na mentira, unidade nas heresias, unidade naquilo que confere a sã doutrina, aos nossos princípios e valores da palavra de Deus. Então devemos ser um com os que creem em Cristo, com os que guardam a palavra de Cristo, semelhantes ao Pai e ao Filho, conforme o capítulo 17 e o verso de número 21. E o Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é algo bom, é algo agradável, precisamos prezar por essa união, porque sabemos que o reino dividido, ele não prevalece. E eu destaco também uma frase do puritano Thomas Brooks. Ele disse algo muito impactante a respeito da unidade da igreja, que precisamos aprender, meus irmãos. Ele disse que a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum, não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra ovelha é contrário à natureza e é abominável. Lobo perseguir e afligir ovelha é normal, é da natureza do lobo, mas ovelha afligir ovelha, meus irmãos, é contrário à natureza, é contrário à unidade, é contrário à oração de Cristo. Precisamos zelar pela unidade, pela harmonia espiritual da noiva de Cristo, que sejamos instrumentos de Deus, de união, de unidade no meio da sua igreja, na congregação onde Deus nos plantou, no lugar onde estivermos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Olha a profundidade disso que Jesus está falando, disto que ele menciona na oração e que ele já havia falado com os discípulos em João capítulo 13, a partir do 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quantas coisas o Senhor teria para falar aqui? Conhecerão que sois meus discípulos se vocês curarem, se vocês profetizarem? Não, mas ele fala, conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Em Gálatas 5, a partir do 20, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja e por aí vai. Então, alguma das coisas que, infelizmente, muitas das vezes nós vemos em dissensões no meio da igreja, em brigas no meio da igreja, são obras da carne, e isso não vem de Deus, não pode vir de Deus. Provérbios 6, no 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. A sétima, testemunha falsa que profere mentiras, a sétima agora, e o que semeia contenda entre os irmãos. Que nós possamos, então, seguir o mandamento de Jesus e fazer cumprir essa oração de Jesus, que é tão importante em nosso meio. Queridos, o texto bíblico é de uma eloquência no seu conteúdo insuperável. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, Jesus está orando por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Cristo está condicionando a fé dos perdidos à unidade da igreja. Qual seja, o mundo olhará para a igreja, verá em nós a convergência de propósito e a unidade de sentimentos e verá verdadeiramente o Jesus que eles creem só pode ser Deus. Porque vejam como eles se compatibilizam, porque unidade é a capacidade de compatibilizar os diferentes.
Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitamente em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amados, eu até penso que as diversas denominações que existem no campo evangelical protestante seja, em certa medida, um propósito de Deus para que ninguém tenha desculpa de dizer: eu não fui crente porque não tinha uma igreja que eu pudesse me encaixar. Eu até penso que é possível enxergarmos a vontade de Deus nisso. Mas vamos trazer isso para dentro da igreja local, dentro do departamento da igreja local onde nós atuamos. Quantas picuinhas, quantas brigas e discussões por mazelas, por caprichos, brigas por conta de uniforme de congresso, brigas por conta de tamanho de letra em placa de igreja, questões tão pequenas. E o conselho do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 é: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que o Senhor nos dê paz. Paz em nossos casamentos, paz em nossas famílias, mas paz em nossas igrejas. Que nós venhamos ter a condição, meus amados irmãos, de fazer isso aqui, virar a página. Superar o que aconteceu e não viver ressuscitando defuntos já enterrados. Que o Senhor nos dê graça para sermos unidos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ponto 2. O propósito da unidade, evangelista irmão João. Meus amados irmãos, o propósito dessa unidade, nós vemos aí que falamos a respeito da oração de Jesus pela unidade e agora do propósito desta unidade. Há um propósito, e qual o propósito? É revelado no verso 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se não formos unidos, o mundo não vai acreditar. A mensagem vai cair em descrédito. Vocês não vão ser bênção. Vocês não vão ser canal de Deus na terra. Vocês vão ser motivo de escândalo. Então nós vemos que esse é o propósito da unidade. É para que o mundo creia, para que eles possam olhar para nós e ver em nós esse amor que o pregador Gabriel Felipe mencionou, o Dr. Jadson mencionou, esta união, esta unidade de Cristo em nós, como família de Deus, irmãos. Família, sabemos que não há perfeição em família, mas nós amamos a nossa família com seus defeitos, com as suas limitações, com as suas dificuldades, e a Bíblia diz que nós devemos suportar os que são fracos, suportar as fraquezas dos fracos. A Bíblia nos instrui a viver nessa unidade, neste amor e neste vínculo da paz. Mas quando não vivemos em unidade, vivemos em desunião, nós nos tornamos um evangelista contrário. Meus irmãos, infelizmente, vivemos uma grande crise no seio da igreja. Há muitos irmãos que batem no peito, Dr. Jadson, se gabam, estou há 20 anos no evangelho. Eu estou aqui há quase 130 anos aqui, ninguém me remove dessa cadeira. Meus irmãos, aí pergunta assim, quantas almas tem aí, meus irmãos? Claro que é obra do Espírito Santo a salvação, mas quantas almas tem aí que você ganhou para Jesus? Que você fez sua parte? Não tem nenhuma, não. Mas procuram as 20 que já foi embora por causa do bendito evangelista, o contrário. Por quê? Não quer viver em união, só olha para si, só olha para o ego. Que sejamos canal de união, canal de unidade, que não sejamos evangelista ao contrário. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo não vê Cristo, mas o mundo nos vê. O mundo vê eu, o mundo vê você, e que possamos refletir essa glória de Cristo aonde estivermos, e principalmente na congregação que Deus nos plantou. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas, infelizmente, muitas das vezes, diante do mau testemunho de uns, de alguns, o que nós vemos? Uma máxima. Se ele é crente, se fulano é crente, ou se eles são crentes, até eu sou, eu já estou no céu. Isso é muito triste, porque não estamos cumprindo, então, o propósito de Jesus. Jesus já deu a dica.
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas que nós possamos cumprir esse amor uns para com os outros, para que nós possamos ser como Jesus, para que nós venhamos seguir o exemplo dele e possamos seguir a paz com todos e a santificação, para que assim, então, possamos ver a Deus e pregar o evangelho, para que outras pessoas também o vejam. A koinonia, a comunhão, é a marca da descrição genuína de uma comunidade cristã. Paulo denuncia a carnalidade da igreja de Corinto, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3, porque eles estavam faccionados, eles estavam desunidos, o vínculo da unidade havia se perdido. Um dizia ser de Paulo, outro de apóstolo, outro de Cefas, outro de Cristo. A unidade cristã tem como propósito refletir a unidade da Trindade, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unidade tem como propósito manifestar o reflexo do reino de Deus, o fortalecimento da igreja, a atração aos descrentes, o crescimento espiritual. A unidade tem como propósito testemunhar o evangelho de Cristo, promover a reconciliação entre os irmãos e recebermos a unção do Espírito Santo para a proclamação do Santo Evangelho. Ponto número 3. Oração por encorajamento à unidade, evangelista irmão João. Meus irmãos, e Jesus, ele ora por esta unidade, conforme os versículos 21 e 22, nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com ele. E essa crença em Cristo como único suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. É aquilo, Cristo, ele não pertence à denominação A ou B. Isso é ideia de seita, isso é ideia de sectarismo. Cristo só pertence à denominação A, Cristo só pertence à denominação C. Não, Cristo não se limita a uma ou duas denominações. Isso não não condiz com a unidade cristã. E nós vemos também, meus irmãos, que no céu não vai ter placa de igreja. Então não faz sentido passar uma vida inteira aqui brigando com o irmão, você vai ter que morar no céu junto com ele. Tem até um ditado popular, né, que no céu não tem canto. Como que você vai ficar num canto e vai colocar o irmão lá no outro canto para você não ficar perto dele, se tanta briga aqui na terra? Então, meus irmãos, que meditemos nessas questões, a oração por encorajamento à unidade, que possamos ser resposta de Deus. Na minha igreja falta mais unidade, na minha igreja falta mais união. Eu quero te desafiar. Seja a resposta de Deus para o problema da sua igreja. Mas eu vou sair e vou para outra, que a outra é mais unida. Não, seja a resposta de Deus para o problema da sua igreja. Seja um agente de unidade, um agente de união, um agente de comunhão, um canal de Deus aqui nessa terra. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O próprio Senhor Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, elos da mesma substância, para que fique convosco para sempre. Se estivermos firmados na palavra de Deus, crendo no sacrifício da cruz do Calvário e no Jesus ressurreto, nós teremos o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos ajuda nas fraquezas, nos ajudará a viver em comunhão uns com os outros e poderemos assim, então, seguir o caminho para Canaã celestial. Evangelista irmão João, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez, sua participação tão maestral aqui em nossa aula. Deixe as suas notas de conclusão e a sua saudação final, querido. Meus irmãos, eu gostaria de louvar a Deus por esta bendita oportunidade e concluir que possamos seguir as pisadas do Mestre, aprendendo com Jesus a orar e viver também a oração que Cristo fez por nós. Alguém disse que a oração não é apenas uma arma de batalha, mas a oração, ela é a própria guerra, é a própria batalha. Então que possamos nos dedicar, buscar ao Senhor e seguir os seus passos, sendo agentes de união, de comunhão no meio da sua igreja. E eu louvo a Deus pela Igreja, o Ministério Floresta, que Deus continue abençoando a pessoa do pastor Mário Lúcio, que é o pastor presidente, e de todos os amados irmãos também que aqui estão presentes conosco e acompanhando essa pré-aula. Recebam aí o nosso carinho, o nosso abraço em nome de Jesus.
Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, sua saudação final, sua conclusão, meu querido. Glorificado seja o nome do Senhor por tudo. É uma alegria, uma honra estar aqui ao lado dos amados irmãos e também com a nossa querida audiência. Desta aula tão rica e maravilhosa, nós temos que terminar com pelo menos duas, dentre tantas, conclusões. Primeiro, o cuidado e o amor e o Jesus garantidor do chamado, porque ele chama, ele cuida, ele intercede e ele tem cuidado de nós. E a segunda é, será que nós temos feito valer ou será que nós temos sido estes aqui da oração de Jesus? Será que nós temos guardado a palavra? Será que nós temos cumprido com a nossa missão? Será que nós temos sido uns com os outros? Como tem sido o nosso cenário? Que nós possamos dar crédito e seguir os passos do nosso amado e bom Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por sua audiência, em nome de Jesus. Amém.